Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você tire um tempinho, o tempo desse vídeo, para refletir um pouco sobre quem você é e sobre as coisas que você geralmente não costuma olhar muito na sua rotina e no seu dia a dia. Nos últimos tempos, nós temos sido bombardeados por muitas questões de saúde mental. Dentre essas questões, hoje se fala muito nos auto, né? Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autoconsciência, autorreflexão e por aí vai. Isso mostra que a nossa saúde mental tem sido muito colocada na nossa mão, e de certa forma isso está certo, e é nossa responsabilidade cuidar de quem nós somos. E eu acredito que isso tem acontecido com muita frequência por conta da pandemia da Covid-19. Justamente no período da pandemia, se tinha uma premissa: cuide de você para que você consiga salvar o outro. Então, nós tínhamos como obrigação cuidar de quem nós éramos. Então, se você pegou Covid-19, você precisava ficar isolado dentro de um quarto, fazer todo o processo de quarentena, se cuidar, ter coisas separadas das outras pessoas. E também você precisava fazer a sua parte com a máscara, né? Usar a máscara todos os dias em transporte público e etc, para não contaminar as pessoas da sua casa. A pandemia fez com que muitas pessoas precisassem olhar para dentro de quem elas eram de uma maneira despreparada, na marra, a pulso. Então as pessoas pegavam Covid-19 e elas se isolavam por uma necessidade de saúde, e dentro desse isolamento social as pessoas precisaram olhar para dentro de quem elas eram. E isso aconteceu sem preparo, como eu disse, e fez com que as pessoas olhassem para suas vulnerabilidades, fez com que as pessoas olhassem para os seus medos, para suas perdas, para os seus pensamentos sabotadores, sem preparo nenhum. E nós tivemos diversos desfechos ao longo desse caminho, de pessoas que nós conhecíamos, famosos, pessoas não famosas, e desfechos muito tristes com relação à saúde mental. Eu costumo dizer que a pandemia foi como um tsunami, que pior do que quando ele vem e as pessoas se assustam, é quando ele vai embora e deixa os destroços para quem ficou aqui ver. Eu acho que a pandemia deixou muitos destroços com relação a questões de saúde mental. E esse olhar de autorresponsabilização, ele se intensificou no pós-pandemia. E hoje nós vivemos esse momento, um momento de muita pressão com relação à saúde mental, um momento de muita pressão e muita preocupação das pessoas, mas de muita desinformação também em torno das coisas, em torno do que é autoconhecimento, em torno do que é autocuidado, do que é autoestima. Muitas pessoas falando coisas diferentes hoje na internet, que faz com que as pessoas se percam e com que as pessoas criem e aumentem essa pressão psicológica em cima de quem elas são. E ok, nós sabemos que nós precisamos nos autocuidar, nos autorresponsabilizar e que tudo isso é nosso, mas como que eu faço isso? Existe uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, mas que a pandemia ensinou da pior maneira possível as pessoas a se olharem, que foi tirando as pessoas do seu contexto social e isolando essas pessoas sozinhas, com quem elas são. Isso foi o maior despreparo da humanidade toda por uma necessidade de saúde que fez com que muitas pessoas encontrassem no autoconhecimento uma arma muito ruim e que trouxesse as vulnerabilidades e os medos muito maiores do que verdadeiramente eles eram. Porque essas pessoas não sabiam olhar para isso, elas nunca foram ensinadas. Geralmente nós não somos ensinados a olhar para quem nós somos ensinados a olhar para o que o outro é, para o que o outro faz e não para aquilo que nós somos. E quando a gente fala em autoconhecimento, geralmente as pessoas sempre falam que é um caminho complexo, né? É um caminho contínuo, complexo, de grande profundidade. E é verdade, a profundidade é muito comparada hoje com a questão do iceberg, né? Que tem lá uma pontinha do lado de fora e embaixo ele fica submerso na água, e aquela parte, geralmente, nós não temos contato, nós não sabemos o que fica escondido ali naquela parte. E o autoconhecimento é muito parecido. Nós somos ensinados no nosso dia a dia a olhar essa parte que fica mais em cima, mas nós não somos ensinados a olhar aquilo que fica mais lá embaixo, mais profundo. Porém, existe uma coisa que as pessoas confundem. O autoconhecimento, ele não é uma jornada só pessoal, ela não é só minha. Ela também é compartilhada com outras pessoas. Tem uma história para contar para vocês, que aconteceu de verdade. Uma vez eu estava num restaurante almoçando com algumas amigas e justamente nesse almoço tinha um casal almoçando numa mesa próxima, e esse casal, eles não estavam felizes, como a maioria das pessoas naquele restaurante. Geralmente quando você vai num lugar comer, você tá feliz, né? E esse casal estava muito sério, ambos estavam muito sérios, e essa moça começou a chorar. E eu não pude deixar de notar da mesa onde eu estava que tinha alguma coisa acontecendo ali.
e foi como se em alguns segundos, aquele pedaço do restaurante, aquela mesa isolada, se transformasse em um lugar de angústia, de choro, de tristeza. E mesmo não sabendo o que estava acontecendo, aquilo me chamou a atenção. Esse casal foi embora e eu continuei comendo, eu continuei feliz, eu continuei fazendo as minhas coisas. E por que que essa história ficou marcada comigo e até hoje eu lembro disso? Isso mostra pra mim a complexidade do ser humano. Todos nós, dentro da nossa cabeça, constituímos um universo. Todas as suas emoções, as suas formas de pensar, os seus padrões de pensamento, de comportamento, os seus princípios, os seus propósitos, a maneira como você fala, ela é sua. Podem existir pessoas muito parecidas com você, mas nunca vão existir pessoas iguais. Existem coisas e detalhes profundos que só você tem. Só você consegue olhar para isso e identificar o quão diferente você é de alguém que talvez você ache que você pareça muito. Por que que o autoconhecimento é complexo? Porque além de eu olhar para o meu universo, aquilo que me constitui como pessoa, eu também vou olhar para o universo do outro. Eu também vou olhar para uma outra pessoa que também tem desejos, emoções, sentimentos, padrões de comportamento, e tudo isso vai se entrelaçar. Tudo isso se esbarra. E quando isso se esbarra, o meu autoconhecimento precisa ser revisto, porque eu preciso entender o que que o outro desperta em mim. Vocês veem o quanto isso é profundo e o quanto isso não diz respeito só a quem eu sou? Imagina quantas pessoas você conhece na sua vida, e que você se entrelaça e que muitas vezes os seus padrões são diferentes. Talvez hoje com a sua mãe você age de uma forma e com a sua irmã você age de uma forma completamente diferente. Aquilo que te ofende na sua irmã não te ofende na sua mãe, e por aí vai. Por isso o autoconhecimento, ele é complexo, porque ele é uma gama de possibilidades e que nós na maioria das vezes, não olhamos para esse pedaço nosso que fica submerso embaixo da água, que fica submerso no nosso inconsciente. Mas será que nós estamos dispostos a olhar para isso, para toda essa complexidade? Será que nós estamos dispostos a olhar para aquilo que nós queremos esconder na grande maioria das vezes, das pessoas, de nós e de todo mundo? Será que nós queremos e estamos dispostos a fazer isso da maneira certa, da maneira correta, sem com que isso traumatize quem nós somos? A Clarice Lispector, ela sempre falava em suas obras sobre autoconhecimento, e ela sempre disse que o autoconhecimento mora na complexidade. Quando você decide olhar para essa complexidade, você começa a se autoconhecer de verdade. E isso é libertador. O autoconhecimento é libertador porque você sabe como você vai reagir a uma determinada situação. Aquilo não é imprevisível para você. Você conhece a sua parte mais profunda. Você sabe falar sobre quem você é e não só aquilo que as pessoas costumam ver aqui em cima. Tá, e aí você vai falar pra mim: "Lindo, Aline, tudo lindo, que reflexão incrível, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo de fato acessar essa parte mais profunda de quem eu sou?" Primeiro passo, aprender a sentir. Nós estamos desaprendendo a sentir porque nós estamos usando escapes emocionais que estão a cada dia mais perto de nós. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas usam a comida, as pessoas usam o celular, as pessoas usam uma música, as pessoas usam várias coisas para fugir dos seus sentimentos, para trazer coisas diferentes para a vida delas. O sentir, ele é necessário. O dar nome para os seus sentimentos, ele é necessário. Essa visão tem sido ampliada nos dias de hoje, e que bom, mas as pessoas não têm colocado isso nos seus hábitos, porque as pessoas não querem sentir coisas negativas, as pessoas só querem sentir aquilo que é positivo. Em alguns casos, as pessoas também se culpam por sentir aquilo que é positivo, porque não querem continuar a vida por algum motivo, por algo que aconteceu, por alguém que talvez você tenha perdido, e isso seja também um movimento difícil e você fique estagnado ali naquele lugar. O segundo passo é reconheça cada emoção que você tem. Reconheça os seus padrões de comportamento. Sempre que algo acontecer e que diz respeito a uma outra pessoa que se entrelaçou com o seu universo, pare e pensa, poxa, o que que isso fez em mim? O que que isso trouxe para minha saúde emocional, para minha saúde mental? O que que eu tô pensando? Dessas coisas que eu estou pensando, quais coisas são verdadeiras e quais são possibilidades que a minha mente criou? Comece a perceber que com aquela pessoa você cria a possibilidade A, B e C, e com uma outra pessoa você cria outro tipo de possibilidades, de pensamentos e de vivências. Isso é algo muito importante.
Bom, você só consegue fazer isso fazendo, você só consegue olhar para isso executando no seu dia a dia. Isso são hábitos. Se você não inclui isso nos seus hábitos diários, não vai dar certo. E aí, nós temos um padrão de comportamento que é: você trabalha de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, ou de segunda a sábado, e quando você tá no teu trabalho, tudo que você quer é chegar em casa, tomar banho e descansar. Quando chega o final de semana, tudo que você quer é que ele passe bem devagar para que você consiga descansar, resolver as suas coisas. E tá tudo certo com esse ciclo que nós vivemos, né? A grande maioria das pessoas vive esse ciclo constante. O problema tá que nesse meio tempo não sobra espaço para você conseguir olhar para você. E aí você fica sempre desejando as mesmas coisas dentro de um ciclo constante e não tira tempo para olhar para você. Se você não começar a olhar essa parte que está submersa, você nunca vai chegar lá no fundo, você nunca vai verdadeiramente conhecer quem você é. Eu espero muito que essa reflexão tenha feito sentido para você. Eu espero que você reveja esse vídeo outras vezes e que você pare para pensar sobre os seus sentimentos, sobre os seus padrões, sobre as suas emoções, sobre a complexidade que é ser você e o quão genuíno é isso. Agora, comenta aqui nesse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo mais reflexivo, se esse vídeo chamou a atenção de você, se ele te ensinou algo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para me ajudar, que eu ficaria imensamente grata. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.